Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, vamos para mais uma aula do curso Criar, Criando Harmonia em Sua Autoestima. Nessa aula, nós vamos falar sobre crenças. O que é crença ou o que são crenças? Crenças são as nossas verdades, tá? Então, se você acredita que as pessoas são interesseiras, isso pode ser uma crença. Se você acredita que as pessoas, elas não gostam de você, isso é uma crença. Se você acredita que você não tem autoestima, isso é uma crença. Se você acredita que o amor é uma bobeira, é uma crença também. Ou se você acredita, por exemplo, que o amor é possível, é uma crença. Se você acredita que você pode aprender a amar, que o amor pode ser aprendido, né, é uma crença também. Então, tudo que você acredita vem das suas crenças, né? De algo que você viu, ouviu, sentiu, que você sentiu o gosto, né? Que você sentiu o cheiro. Né? Então a gente registra os acontecimentos e fatos da nossa vida e com o tempo esses fatos eles vão se tornando verdades, tá? E por que é tão importante estudarmos sobre crenças, aprendermos sobre crenças? Durante um tempo na minha vida, eu achava isso uma bobagem. Porque as pessoas me diziam, se você acredita que você consegue, você vai conseguir. E eu achava isso uma bobagem, porque eu pensava assim, só porque eu tenho fé vai acontecer? Não, eu preciso trabalhar. Aí eu pensava assim, eu preciso trabalhar duro, eu preciso suar a camisa, eu preciso... E aí eu fui construindo minha vida sobre ideias que muitas vezes não me levaram a nada, né? Porque eu não tinha consciência de quanto as crenças elas são determinantes dos nossos resultados, tá? Então é importante que você entenda que crenças são verdades e as nossas verdades, as nossas crenças, mais cedo ou mais tarde se tornam decretos. As crenças elas precisam de comprovação. Observe uma pessoa que é depressiva, que é pessimista. Ai, fulano, eu não gosto de fulano, ela não gosta de ninguém. Eu não gosto de ciclano. Fulano fez algo pra mim e eu não perdoei, porque eu não esqueço, porque não sei o quê, porque o meu trabalho me paga mal, porque o governo não sei o que lá que não me ajuda. Mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai adoecer, porque ela vai informando tanto isso para ela mesma que isso se torna uma verdade. Então, é importante nós estudarmos porque quando uma crença não está nos levando para onde nós queremos ir, por que você vai insistir em seguir essa crença? Existem pessoas que você questiona ela, por que você faz isso? Eu faço isso porque isso porque eu aprendi assim, mas isso está te levando para onde você quer ir? Não. E por que você continua fazendo? Aí é que tá. Por quê? Porque ela não sabe que é uma crença. Ela faz porque ela aprendeu com o pai, porque ela aprendeu com a mãe, porque ela viu o irmão fazendo, porque ela viu o amigo, porque lá na escola disseram isso, porque na igreja é aquilo, e ela segue fazendo aquilo, e ela não percebe que aquela crença muitas vezes está levando ela para o buraco, né? Então é importante a gente entender que quando a gente fala de crença, existe um colega que ele sempre dizia assim que existe uma diferença entre você ser teimoso e você ser persistente. O teimoso, ele está fazendo, vê que não está dando resultado e mesmo assim ele fica ali patinando. O persistente, ele faz algo, se não deu resultado, ele muda a forma como ele vai fazer e continua persistindo no sonho dele. Né? E então existe essa diferença entre teimosia e persistência, né? Em pessoa insistente e pessoa persistente. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. Por quê? Porque não é porque você começou fazendo algo que você vai terminar fazendo aquilo da mesma forma. Existe uma maneira de você realinhar, de você ajustar, de você ressignificar e mudar a direção, tá? Então, por isso que é importante estudar crenças, porque as crenças elas têm a capacidade de nos fazer curar, né? E eu sou prova disso. Quando eu tinha por volta de 28 anos, 29, eu fui diagnosticado com uma doença sem cura. E essa doença, entre os vários fatores que me levaram a adoecer, eu fui diagnosticado com transtorno bipolar.
Uma delas era as minhas crenças, né? Eram as pessoas que eu andava, eram os meus hábitos. Claro que precisei de ajuda, precisei de profissionais, precisei tomar muitas decisões, mas uma dos aspectos, né, das coisas que me levavam a ter essa doença eram as minhas crenças. Então, quando eu passei a ter consciência disso, de quem eu era, eu pude ir ajustando elas. E não mudei quem eu sou por causa disso. Comecei a colher novos resultados. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Durante um tempo eu trabalhei como musicista. E aí, talvez você saiba, talvez você não saiba. Todo musicista, pessoa que toca, que canta, ela tem um sonho. E durante muito tempo, eu neguei esse sonho. Porque eu tinha a crença que eu não tinha esse sonho. E na verdade eu tinha. Olha como é que a gente se sabota. De gravar um CD, de ter um trabalho. Então, durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei como musicista, eu fui professor de música, fui maestro de orquestra, né? Eu era guitarrista, fui guitarrista, violeiro, violonista. E aí, eu tocava, dava aula, vivia música de segunda a segunda e não gravava um CD. Olha o que é crença, porque eu achava que eu não era capaz, porque CD era só o fulano de tal que deveria ter, só quem era famoso, eu não, né? Enfim, eram minhas crenças. Eram minhas crenças. E aí o que acontece? Durante 10 anos que eu trabalhei como musicista, eu gravei um CD. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo lá não fazia diferença na minha vida. Só que eu trabalhava em grupo, então eu era amigo do fulano, do ciclano, do beltrano, tocava no projeto tal, na banda tal. Eu era o fulano, trabalhava na escola tal e tal. Fazia turnês, ia para outros estados, mas não tinha um CD gravado. Aí depois a banda onde eu trabalhava gravou um CD, né, do qual eu só cantava uma música, e para mim estava tudo bem, porque eu não acreditava naquilo. Passou o tempo, eu entrei em depressão, transtorno bipolar, fui diagnosticado com uma doença que não tem cura, que eu falei para vocês. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que parar de tocar, tive que diminuir os trabalhos e tal. E aí comecei a estudar terapias, assim, para eu poder esquecer os problemas. Observe o que foi acontecendo. E aí fui me envolvendo com as terapias, porque eu levava o violão, eu tocava nos grupos terapêuticos, eu comecei a ser requisitado, ia para outras cidades, mas eu pensava comigo, porque eu não acreditava, né? Isso é só passageiro, né? Daqui a pouco eu volto aos palcos e tal. E isso não aconteceu. Eu não voltei a tocar. As pessoas começaram a descobrir que eu tinha depressão e transtorno bipolar e começaram a não me chamar mais. E aí começou a diminuir o trabalho, e aí foi daqui e dali. Quando eu vi, eu estava tão envolvido com as terapias que eu falei, vou focar nisso. E fui lá e comecei a estudar até eu me tornar um terapeuta e começar a ter meus primeiros clientes, ok? E aí o que acontece? Aí eu descobri que eu não tinha um trabalho. Que eu tocava para as pessoas cantarem, eu tinha uma técnica terapêutica já, porque eu fui desenvolvendo. Cadê o teu trabalho? Foi a hora que eu estava sucumbindo, porque eu dizia que eu era um terapeuta e ninguém acreditava em mim. Eu dizia que eu tinha mudado e, não, você vai tocar em banda. E eu não queria mais aquela vida. Né? E eu ficava brabo e brigava com aquilo. Não, porque eu vou mostrar, vou provar ao mundo por que eu vim. Gente, mas eu não tinha o meu trabalho. Cadê? E escrever um livro estava muito distante, né? Que é um dos meus sonhos, que hoje eu acredito que eu tenho capacidade de fazer isso e vou fazer. E eu já tinha todos os recursos, eu tinha estúdio, o técnico de estúdio, o instrumento, o repertório, afinação, qualidade técnica, organização. Não gravava. Até que um dia eu vi um rapaz que ele é muito bom. Gravar um CD. Eu falei, poxa, mas eu pensei comigo, mas a capacidade técnica dele não é melhor do que a minha. Eu falei, caramba, eu tô perdendo tempo. Eu mudei minha crença. Eu falei, eu sou capaz de gravar, eu vou gravar um. Porque eu tinha medo do quê? De não vender nenhum. Eu tinha esse medo, né? Porque eu acreditava que ninguém confiava no meu trabalho, um monte de coisa. E, gente, eu fui lá, que eu não tinha dinheiro, né? E no fim eu fui lá, gravei, fiz uma permuta com o camarada do estúdio, depois eu parcelei as despesas da gráfica, gravei o meu primeiro. Gente, vendi
Eu lembro que eu fiz 50 cópias, eu vendi tudo. Depois eu fiz mais 50, vendi. Depois eu fiz mais 50, vendi. Eu devo ter vendido umas 200 cópias assim por baixo. E aí, gente, sabe o que aconteceu na minha vida? Depois que eu vendi esse CD, é claro que teve uma margem de lucro pequena, mas teve. Consegui me pagar e tal. Eu percebi que eu era capaz de levar meu trabalho adiante sem precisar de outras pessoas tocando comigo. Claro que eu já estava fazendo um trabalho diferenciado, era com um grupo terapêutico, não tinha nada a ver com um palco, com um show. E aí depois eu já gravei o segundo, e aí eu comecei a viajar, fui conhecer a terra dos meus ancestrais, quer dizer, eu me senti capaz, porque eu mudei a minha crença. Enquanto eu acreditava que eu não era capaz de gravar, eu não gravei. Fiquei famoso? Não fiquei. Mas muitas coisas se organizaram da minha vida depois daquele trabalho. Por fim, eu gravei 11 CDs. Então hoje as pessoas se interessam pelo meu trabalho e têm um olhar diferente por conta dessa minha coragem. E essa coragem é derivada do quê? Da minha mudança de crença. Então, você é muito do que você acredita. Agora, não é que você acredita que vai acontecer agora. As coisas demoram, um pouquinho às vezes, para se ajustar. Mas você pode mudar sua crença e você pode aos poucos mudar o seu resultado. Ok? Agora que eu contei um pouco da minha história, de onde é que vêm as nossas crenças? Você já se perguntou? É importante a gente saber, agora que eu já contei minha história, de onde é que vêm as nossas crenças? Então, primeira coisa, você deve imaginar que crença é como se fosse um pendrive ou um CD. Se no teu CD está gravado música X, se você colocar no aparelho, o aparelho vai rodar justamente o que está gravado lá. Mesma coisa um pendrive. Se você coloca no computador, vai aparecer o quê? O que está gravado no pendrive. Não adianta você gravar uma música sertaneja no pendrive e colocar lá e querer escutar um forró ou uma música clássica. Da mesma forma somos nós. O que está gravado dentro de nós, mais cedo ou mais tarde aparece. Então, se você registrou determinado tipo de crença, vai ser determinado tipo de resultado. Crença pede comprovação e crenças são decretos. Eu não levava a sério. Gente, é fato. Só quando eu me vi diante de um sintoma que não tinha cura, que eu estava repleto de vícios emocionais, que as pessoas viraram as costas para mim, que eu fui rejeitado e excluído, eu percebi que o problema não estava no outro, que eu deveria rever e olhar para dentro. Então, aqui no curso você pode aprender a fazer isso através do amor, tá? Então vamos lá. Crenças são registros que nós vamos conseguindo, adquirindo desde a infância. Mais precisamente começam lá nos nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós. Nós temos crenças às vezes até lá do pentavô. Você já observou pessoas que dizem tem que ser assim, porque é assim, porque... Pessoas muito rígidas, muitas vezes elas carregam essa crença lá do pentavô, lá do tempo do coronelismo, lá do tempo do patriarcado, onde que ou é 8 ou 80, ou mata ou morre, aquelas crenças muitas vezes das guerras, Então, muitas vezes a gente tem esses padrões e não percebe, tá? Então, quando você identifica, você pode fazer diferente. Esse é um tipo de crença. Existem outros que nós vamos trabalhar aqui que vêm do nosso útero materno, do nosso nascimento, da primeira infância. Ali é onde são registrados de forma assim prática mesmo as nossas crenças. E eu vou contar uma pequena historinha que um colega meu sempre conta e eu acho fantástica. É assim, imagine que você tem lá 5 anos de idade. Aí você ganha uma bicicleta. Você pensa, poxa, vou andar com essa bicicleta. E aí você vê seus amiguinhos andando na rua de bicicleta. E você fala assim, pensa consigo mesmo, vou andar de bicicleta com os meus amiguinhos. E aí o que acontece? Você diz para sua mãe, pede, mãe, posso andar de bicicleta? E ela fala, pode, mas primeiro você vai precisar arrumar o seu quarto. Aí você chega lá, vê o seu quarto arrumado. Aí você olha para sua bicicleta. Aí você lembra dos seus amigos. Você pensa, poxa, o que é mais importante para mim agora? Arrumar o quarto ou pegar minha bicicleta e me divertir com os meus amigos? Aí vamos imaginar que você pensa, poxa, bicicleta e meus amigos. Você pega sua bicicleta e vai andar de bicicleta com seus amigos. E lá você andando, de repente você cai e machuca o joelho. Aí você vem em casa chorando. Ai, machuquei meu joelho. Aí existem duas possibilidades. Uma,
que dificilmente vai acontecer, geralmente não é o que acontece, que é a sua mãe olhar para você, nossa filho, você machucou? Vem aqui que a mamãe vai cuidar de você. Né? E a mais provável é, não falei para você não andar de bicicleta? Quem mandou não arrumar o seu quarto? Agora tá aí o resultado. Você vai ficar de castigo. Né? Então quais dessas duas é a mais comum? Né? Geralmente a segunda. Né? Então quais são os registros, as crenças que essa criança cria? Ó, sim, ir para a rua é perigoso. Desobedecer é perigoso. Então, aos poucos, né, essa criança ela vai registrando, ó, isso é perigoso, isso é proibido, ou isso é permitido. E essas crenças, elas vão se estendendo vida fora. Né? Então, muitas vezes, depois quando ela está lá na adolescência, ela sai para a rua e ela gosta de uma menina, ou de um rapaz, e aí ela vai lá e não consegue se expressar, ou vê essa pessoa beijando outra, ou ficando com outra pessoa, ou namorando outra, e você fala, poxa, é perigoso, né? É sofrer, né? Amar é sofrer, me divertir é sofrer. E ela vai associando, né? Então, por exemplo, novas experiências com algo perigoso, novas experiências com algo doloroso, novas experiências como algo proibido. E aí, sem querer, querendo, ela vai se fechando, né, para novas experiências, para novos aprendizados. Aí quando ela vai para a faculdade, ela tem muita dificuldade, né, de se relacionar, de escolher uma profissão, tá? Isso aconteceu comigo, tá? Porque aconteceu lá na infância, aconteceu na adolescência e na vida adulta volta a se confirmar. Então você começa tendo aquilo lá, ó, se na infância aconteceu, se na adolescência aconteceu, e se na vida adulta aconteceu, sim. Quero ver a pessoa que vai me provar que isso não é verdade. Entende? Por quê? Porque comigo sempre acontece isso. Porque você não sabe o que eu passei. E aí, aquelas conversas de trololó, tá? Mas por trás da conversa de trololó, existe um enredo, existe uma história. E muitas vezes nós levamos isso para a vida financeira, então nós acabamos não arriscando, porque é perigoso. Por quê? Porque isso, aí começa, né? Eu tenho medo, né? Vai que eu perco, né? Porque uma vez eu perdi, porque uma vez me xingaram por causa disso, né? Porque as nossas referências são o nosso pai e a nossa mãe. O que a gente aprende com eles, porque nós precisamos de referência, pelo menos enquanto crianças, né? Então a gente aprende com o nosso pai a cultura, alimentação, a questão, por exemplo, de estudar, de se socializar com os nossos pais. A questão é quando a gente vai para outros contextos onde a gente precisa adquirir novas habilidades e não consegue porque você está preso lá na tua infância. Porque você aprendeu que falar com pessoas é perigoso, que não fale com estranhos, né? Naquele contexto talvez foi útil, porque o seu pai e sua mãe queriam te proteger, mas quando nós vamos para a vida adulta, muitas vezes essas crenças da infância elas ficam atuando. E são aquelas crianças, pode observar, adolescentes rebeldes. Na verdade a pessoa não quer se relacionar. Ela está se vendo obrigada a se relacionar, mas ela não quer, porque senão vai desobedecer o pai e a mãe, daí vai ficar de castigo. Eu não vou ficar de castigo. Né? E aí a pessoa começa a ter uns comportamentos que parecem estranhos aparentemente, mas no além do aparente você vai perceber que tem a ver com os registros que ela teve lá na infância com as suas crenças. Porque o nosso cérebro, ele faz associações, neuroassociações. Né? Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que você é criança e você está andando pela rua. E aí você escuta a sirene do corpo de bombeiros. Aí você vê pessoas assim se movimentando, correndo. Aí você chega lá e vai ver o que essas pessoas estão vendo. Você vê lá uma pessoa machucada ou às vezes até morta. Né? Então presta atenção, você ouviu a sirene. Você viu pessoas passando. Né? E quando você chega lá no acidente, você sente que é uma tragédia. Né? Aí quando você tem, sei lá, 10 anos, de repente você está num lugar lá com seus amiguinhos, você escuta a sirene. Né? O que você vai pensar? Ah, alguém morreu, já tem muvuca de gente, já tem atropelo. Por quê? Mas você nem foi lá ver, mas você associou aquele som,
né, com o que você viu, o que você sentiu lá quando você tinha 5 anos. Né? Então, muitas terapias, às vezes, conseguem desbloquear alergias, porque muitas vezes você estava lá na praia, né, quando criança, você foi comer um camarão, né, e você, por exemplo, ouviu o barulho de uma sirene e viu uma pessoa se machucando e comeu o camarão. Né? E aí, ok, beleza. Aí quando você tem lá 12 anos, de repente você vai comer camarão, você sente o cheiro do camarão, vem informação de alguém que está se machucando, de perigo, e aí o teu corpo começa a reagir mesmo não estando mais lá na praia quando você tinha 5 anos de idade. Por quê? Ficou registrado dentro de você. Tá? E a gente chama essas neuroassociações de crenças. Né? Porque se você viu, ouviu, sentiu, né, o teu corpo registrou através desses sistemas representacionais, que é o visual, auditivo, sinestésico, o que acontece? Acontece que você tem isso como verdade. Então toda vez que você acessa aquela verdade, é como se você acessasse um programa no computador. Vai abrir e vai ter aquele texto lá. Ou você vai clicar, vai tocar aquela música que vai contar aquela mesma história. E muitas vezes essa história não é mais útil no contexto atual seu. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com a nossa autoestima. Por que existem pessoas que não se cuidam? Por quê? Porque muitas vezes elas acreditam profundamente que elas não têm valor. Porque talvez quando ela foi mostrar um desenho para o pai e para a mãe dela, quando ela era criança, foi criança, o pai e a mãe não deu valor. Né? Aí ela tirou uma nota ruim na escola, o que acontece? Pai, porque você tem que estudar. Aí ele tira uma nota boa, passa no vestibular, o pai não está nem aí. Né? Eu não tenho valor. Daqui a pouco ele começa a fazer as coisas por fazer, porque ele não tem valor. Né? E daí ele começa a não cuidar mais da barba, da aparência, né? Começa a não tomar banho mais direito, começa a não querer se relacionar, dormir até tarde. E aí começam a entrar todas as bagunças e confusões dentro da vida dessa pessoa, porque profundamente ela acredita que não tem valor. Às vezes ela gostou de uma pessoa e essa pessoa rejeitou ela. Aí ela gostou de outra, ela rejeitou. Daqui a pouco ela está se relacionando com todo mundo. Por quê? Porque ela não tem valor mesmo, então para mim qualquer coisa está valendo. Tá? Por quê? Ela associou, por exemplo, desvalorização, né, com, por exemplo, já que eu não sou valorizado, então por que eu vou dar o meu melhor? Aí ela começa a dar o pior dela. Tá? Eu não estou dizendo, gente, que você é vítima. Eu estou dizendo que as nossas crenças, elas determinam comportamentos e também os nossos resultados. Se você for olhar aí na sua apostila, você vai observar que tem ali um pequeno desenho do que são as nossas crenças. Se você puder dar uma olhada, você vai ver o que eu estou falando. Então você vai ver lá, pensamento determina o seu sentimento. O sentimento determina os seus comportamentos. O comportamento, os resultados da crença. Então, por exemplo, se você teve uma experiência que te fez pensar que você não tem valor, que sentimento que você vai ter? Já parou para pensar? Pô, eu não tenho valor, né? Eu não sou importante. Você vai se sentir desvalorizado. Você vai se comportar como alguém que não é merecedor. E você vai ter resultados medíocres. E esses resultados medíocres, você vai ver, ouvir e sentir. Você vai falar, é verdade mesmo, eu não tenho valor. Esses resultados vão determinar novos pensamentos. Você fala, realmente, você vai acordar, pois ontem não me deram valor e realmente não tenho valor. Você vai ter o sentimento do quê? Inferioridade. Você vai se comportar como alguém inferior. As pessoas vão pisar em cima de você e o que vai acontecer? Você vai ter resultados de gente inferior. E aí você vai pensar, realmente eu sou inferior. Pensou que você é inferior, que sentimento você vai ter? Vou me fechar para o amor. Né? Aí que comportamento você vai ter? Não vou me relacionar. Né? E quais são os seus resultados? Resultados, você vai se sentir sozinho. Aí você vai se sentir sozinho, o que você vai pensar? Solidão. O que você vai sentir? Eu vou rejeitar as pessoas também. Entende? E que comportamento você vai ter? Vou me tornar uma pessoa mal educada. Né? E qual que é o resultado que você vai ter? As pessoas também vão te rejeitar. E que pensamento que você vai ter? A vida é assim mesmo. Percebe? É um ciclo. Aí o que você vai, por exemplo, que sentimento você vai ter? Pensamento. A vida é assim mesmo. Sentimento. Indiferença. Comportamento. Tudo igual, tanto faz.
né? Resultados, resultado de indiferença. Que pensamento que você vai ter? Ah, quer saber de uma coisa? Eu quero que se lasque. Que sentimento que você vai ter? Raiva. Que comportamento que você vai ter? Agressivo, né? E que resultado você vai ter? Ah, vai se machucar. Aí que pensamento você vai ter? Amar pra quê? Aí, entende? É um círculo vicioso. Chega uma hora que você começa a acessar sentimentos profundos de você, por exemplo, culpa, ressentimento, mágoa, e você não consegue sair, porque você atraiu pessoas que têm aquele mesmo tipo de pensamento, sentimento, comportamento, resultado e as crenças, né? Então, gente, se você passou por isso, você pode transformar isso, né? Para quê? Para você desenvolver amor próprio, novos resultados, amor incondicional, entende? Alegria, tá? E não estou dizendo de autoajuda, de pensamento positivo. Consciência. A partir do momento que eu sei que crenças definem os meus resultados, elas determinam muito do que eu vou conseguir, de quem eu vou ser, do que eu vou fazer, do que eu vou ter. Eu posso, por exemplo, mudar o pensamento e aos poucos mudando meu sentimento, mudando o comportamento, resultado. E aí vai mudando de novo o pensamento, o sentimento, né? Comportamento, resultado, tá? Isso é possível mudar. E se você pergunta, Diego, mas como que eu faço isso? Comece pelos seus pensamentos, né? Uma das dicas é você, quando acontecer, se você se sentir, por exemplo, mal ou se sentir rejeitado, começa a incluir o seguinte pensamento, o seguinte registro, a seguinte música no seu pendrive interno, né? No seu CD interno. Obrigado. Começa a agradecer. Obrigado. Obrigado, obrigado. Pensamento de obrigado, sentimento de gratidão. Comportamento de pessoa grata, de pessoa que está se transformando. Resultado de abertura. E aos poucos você pode ir se libertando. Uma simples palavra. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá? E a outra forma é através da meditação. Com a meditação nós conseguimos mudar esse padrão com mais assertividade e intensidade. Tá? Ok? Então, espero ter contribuído através dessa aula sobre o tema crenças. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.